com desequilíbrios hormonais, né? Fazer uma má alimentação, não consumir água, ter um intestino que não funciona e consumir o inhame todos os dias, a todo momento, ou a cápsula do inhame, não vai resolver. Gente, é um prazer enorme receber a nutricionista Geise aqui hoje, porque eu acompanho o perfil dela e ela está sempre com informações super atualizadas, super estudiosa ela, então com certeza ela vai ajudar muita gente. Obrigada, viu, Geise, por aceitar meu convite. Eu que agradeço o convite. Eu espero, né, que a gente consiga ajudar todo mundo que está aqui, que eu consiga ser clara nas respostas, porque tudo que diz respeito à fertilidade é tudo muito complexo, né? A gente precisa entender que cada um é um, e apesar de algumas coisas a gente tentar generalizar para facilitar o entendimento, todo mundo tem a sua individualidade. Então, espero que a gente consiga encontrar, né, um meio termo para que a gente possa responder todo mundo. Isso aí, gente. Super importante esse recadinho aí. Não existe fórmula mágica, tá? Pelo amor de Deus. E nem sempre o que dá certo com uma, dá certo com outra, tá? Então, por isso que eu tô aqui com essa especialista e a gente vai tentar conduzir da melhor forma aí essa live. Bom, nossa live hoje, só para vocês entenderem, como tem muita pergunta, em vez de a gente falar geral, eu vou focar nessas perguntas que vocês mandaram, tá? E a Geise vai respondendo. Então, vai ser bem estilo entrevista mesmo. E, para começar, eu queria começar por ele, que é o mais pedido de todos aqui, o inhame, tá? Então, assim, tem gente que perguntou do elixir de inhame, da cápsula de inhame, do chá de inhame. O que acontece que tem essa fixação pelo inhame? Ele ajuda na fertilidade? Então, o inhame, como a gente já sabe, é um tubérculo, né? Ele tem os seus benefícios quando incluído na nossa alimentação diariamente, mas ele sozinho, assim como nenhum alimento isolado, nenhum alimento e nenhum suplemento isolado, ele vai fazer milagre. Então, a fertilidade, que é algo tão complexo, que envolve tantas coisas, né? A gente não pode atribuir a melhora de todo o contexto somente ao inhame, sendo ele consumido na sua forma in natura, né? A raiz do inhame, o chá do inhame, ou então na forma de chá. O que a gente sabe, né, é que são poucos estudos que trazem esse benefício do inhame, né, comprovado para a fertilidade. A gente tem um estudo in vitro somente, né? Então, assim, um estudo in vitro e um estudo em animais, é difícil a gente extrapolar isso para humanos, né? Porque, principalmente in vitro, é um ambiente bem controlado, e aí quando eu vou levar isso para um ser humano é algo completamente diferente. Então, o resultado que eles tiveram com esse estudo é que o inhame, ele sugeriu, assim, uma melhora na qualidade do endométrio, no espessamento endometrial, né? Uma leve melhora. E também ele tem componentes fitoestrógenos, então é um leve aumento no estradiol, que é um hormônio importante para a nossa fertilidade. Então, ele tem, né, os seus benefícios dentro de um contexto saudável. Agora, manter um estilo de vida ruim, estar acima do peso, com desequilíbrios hormonais, né? Fazer uma má alimentação, não consumir água, ter um intestino que não funciona e consumir o inhame todos os dias, a todo momento, ou a cápsula do inhame, não vai resolver. Tá vendo, gente? Não existe alimento mágico, nem fórmula mágica. Mas, pelo menos, a gente descobriu de onde vem esse poder, né, que o inhame tem. É só você conversar com uma tentante, ela já vai te falar do inhame. Então, assim, bom, pelo menos também, acho que mal não vai fazer, né? Você pode comer inhame, pode colocar na tua alimentação. Claro que não é pra você comer só isso o dia inteiro, como ela acabou de falar. É uma alimentação equilibrada, um estilo de vida equilibrado. E aí, o inhame realmente vai ajudar, né? É isso? Isso. Tá. Bom, então, inhame aí ticado aqui, inclusive, da minha lista, tá? Uma outra coisa que eu recebo muito e que eu percebo nos grupos de tentante que eu tô, e inclusive no Telegram do Mãe aos 40, que lá, nossa, nós trocam dicas assim loucamente, é sobre a coenzima Q10. O que é isso e por que essa fama também de ajudar aí a engravidar?
Então, a coenzima Q10 é um nutriente que tem uma ação antioxidante e uma ação mitocondrial, né? Ela melhora o funcionamento das nossas mitocôndrias. Então, ela tem o seu benefício para a fertilidade, sim. Tudo que eu fizer que melhorar o funcionamento mitocondrial vai ser benéfico para a nossa fertilidade. Então, a nossa mitocôndria produz hormônios, produz os hormônios esteroides, hormônios sexuais. Então, tudo que eu puder fazer, né, de consumo e de hábitos que vá melhorar esse funcionamento, vai ter o seu benefício para a fertilidade e para a nossa saúde no contexto geral, né? Então, a coenzima Q10, ela é prescrita para vários casos, principalmente quando essa mulher ela já está com uma idade um pouco elevada, né, aí acima dos 35 anos, porque com o passar da idade, a gente tem o envelhecimento que é fisiológico. Então, eu vou ter uma diminuição dos antioxidantes naturais lá no meu ovário. Então, eu preciso dar um up, né? E como que eu dou esse up? Através dos alimentos, através de todo o contexto, vocês vão ver que eu sou bem repetitiva com isso. Através de todo o contexto e incluir a coenzima Q10 é benéfico. Ela diminui as chances de malformações congênitas, de trissomias, melhora o desenvolvimento dos óvulos, dos espermatozoides também. Então, quando indicada por um profissional, né, na quantidade adequada, a coenzima Q10 é benéfica. Uau, ó, então, coenzima Q10 é um negócio que você já tem que levar para o seu médico e falar por que eu ainda não estou tomando esse negócio, né? Porque realmente tem tudo a ver com a mulher que quer engravidar mais tarde e com os óvulos. Agora, essa coenzima, ela é encontrada nos alimentos ou não? Ela é manipulada, ela é sintética? O que é essa coenzima? Ela é encontrada em alguns alimentos, principalmente, né, a maior fonte que a gente tem é na sardinha, né, e aí a sardinha, além de ter a coenzima Q10, também tem ômega 3, né, tem outros nutrientes bons, por isso que um alimento é sempre priorizado antes de a gente incluir os suplementos, porque a gente tem a sinergia entre os nutrientes, né, um alimento não tem um único nutriente, então sempre priorizar uma alimentação saudável, que vai ser a base para tudo, né? Só que para a quantidade que a gente quer para a fertilidade, né, que varia de 100 a 500 miligramas, dependendo do caso, a gente vai precisar entrar com suplemento na maior parte dos casos, sim. Via alimentação, a gente não consegue atingir essa quantidade. Teria que comer sardinha de manhã até de noite, né? Isso. E aí a gente pode manipular, né? A gente pode manipular, sendo prescrito por um profissional. E a gente também tem algumas marcas já prontas, né? Geralmente 100 miligramas já prontos no mercado, algumas marcas muito boas que a gente pode estar utilizando. Nessa temporada aí de quarentena, eu tenho prescrito algumas marcas já prontas, porque a coenzima Q10 é importada, então ela é bem carinha. E aí, como o dólar acabou subindo agora, né? Eu fiz um orçamento esses dias para uma paciente e o preço, assim, tá absurdo. Então, a gente acaba indicando que comprem a marca pronta porque o preço está bem mais acessível. Claro. A gente não pode citar marcas aqui, claro, mas como saber, por exemplo, porque eu fico assim passada quando eu vou numa farmácia e eu vejo diferença de preço entre uma marca e outra. Aí eu fico pensando, caramba, será que é porque essa marca é uma marca muito famosa, eu estou pagando a marca, ou será que realmente tem um processo mais aprimorado envolvido? Então, o que tem que levar em consideração quando eu vou comprar um suplemento, seja coenzima ou seja qualquer outra? Tem alguma coisa para ficar de olho? Então, a gente tem que ver, de acordo com o profissional que acompanha a gente sempre prescreve no mínimo 3 marcas que são da nossa confiança, que a gente conhece a procedência, né? E, por exemplo, um suplemento como um ômega 3, o ômega 3 ele precisa ter um selo, né? Que é o IFOS, que vai garantir que esse ômega 3 não é contaminado com metais pesados. Então, o ômega 3 tem essa particularidade. Agora, a coenzima Q10 aí tem que ser a indicação de algumas marcas boas do mercado mesmo, não tem um selo, alguma coisa assim que a gente pode identificar. Ah, entendi. Olha só, gente, tá vendo? Daí a importância de você consultar lá com a nutricionista, porque ela vai saber o que é real ali e o que não é, né? Ela tá acostumada com isso. Deixa só eu fazer uma pausa,
Tô vendo que vocês estão deixando um monte de coraçãozinho. Façam isso mesmo, porque aí essa live atinge mais pessoas e pode ajudar muito mais gente, tá? E manda também aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Tem um aviãozinho. Manda aí para as amigas, para quem tá na sua rede, para também assistir junto com a gente, porque ó, hoje vai ser uma aula, assim, de grátis pra gente. Uma consulta aqui, maravilhosa. As minhas alunas do Casal Fértil sempre falam, né, que é algo que eu prego muito, assim, que o conhecimento é libertador. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento, né, de boa fonte, a gente se liberta de muitas coisas e começa a ficar mais criteriosa na escolha de profissionais, na escolha de produtos. Então, conhecimento é libertador mesmo. E aqui no caso, o conhecimento, ele é tão importante porque às vezes você está batendo numa tecla, por exemplo, de comer muito inhame, de tomar muito chá, não sei do que, você está perdendo tempo, de um tempo muito importante que você podia estar realmente fazendo coisa para você engravidar de verdade, né? Então, é importante ter o conhecimento certo. Deixa eu só aproveitar que a gente ainda está nesse lance de coenzima. Coenzima, a Magi está perguntando, é a mesma coisa, tem a mesma função do zinco? Não é a mesma coisa do que o zinco. O zinco também é um nutriente antioxidante, mas ele age de uma forma diferente do que a coenzima Q10. Tá, ótimo. Ó, então tá aí, tá respondido. Todo mundo te elogiando aí. Bom, deixa eu ir para a próxima, então. Bom, a próxima é o ômega 3. O ômega 3 ajuda? O ômega 3 é benéfico, sim, é uma gordura boa, né? Ele faz parte da nossa camada celular, a camada fosfolipídica, então a gente precisa de boas concentrações de ômega 3. Isso vai melhorar a comunicação celular, melhora o desenvolvimento das nossas células, maturação do oócito, saúde dos espermatozoides, melhora a motilidade dos espermatozoides também. Então, o ômega 3 é algo essencial para vários casos. A gente acaba sempre indicando, né? A gente tem via alimento, mas assim como a coenzima Q10, né? É difícil a gente atingir a quantidade necessária, então, por vezes, a gente acaba optando por um suplemento. Lembrando que gostaria mais uma vez, porque não sou nem um pouco chata, de frisar que os suplementos sempre vão ser coadjuvantes no tratamento. Primeiro, eu preciso ter uma base muito bem estabelecida. Preciso ter uma alimentação o mais natural possível, né? Depois a gente vai estar falando de algumas dietas, mas já estou antecipando. Então, comida de verdade, né? Mais alimentos naturais, praticar atividade física, ter um peso legal, dormir bem, ver se meu intestino funciona, se não tem nenhum desequilíbrio hormonal, né? E depois disso, depois, né, de tudo isso, eu vou começar a pensar nos suplementos. Eu costumo dizer que eles são a cereja do bolo, né? Eles vão ajudar, mas eles vêm como coadjuvantes. Eu utilizar o ômega 3 e a coenzima Q10, mas eu não remover da minha rotina aquilo que me faz mal, né? Não vai trazer o resultado esperado. Tá jogando dinheiro fora, né? Exatamente. E é tudo bem caro, né? Muito caro, realmente. E aí, no caso, então, do ômega 3, você falou que tem um selo que é IFOS? Isso, é um selo, uma certificação internacional que garante que ele é isento de metais pesados. Ele pode ser contaminado, né? E aí é por isso que a gente vai na farmácia, vai ter ômega 3 de R$50 e de R$100. Ah, entendi. E o metal pesado também vai prejudicar, se tiver o metal pesado ali, vai prejudicar na fertilidade também. Vai, quando a gente começa a tratar... Olha isso, gente. Aí você comprou um negócio, gastou lá, sei lá, R$80. Você acha que tá te ajudando e tá te prejudicando, porque ele não é o bom, ele tem metal pesado. Isso. Quando a gente começa a tratar um caso, né, de infertilidade, mesmo que seja uma causa inexplicável, né, ou uma mulher que está se preparando para engravidar, que seria o ideal, que todo mundo se preparasse para engravidar, o que eu vou fazer é otimizar a eliminação dos metais tóxicos que podem estar acumulados no corpo dela, né? Então, eu vou tentar aumentar a eliminação ou diminuir a exposição dessa mulher aos metais tóxicos. E aí, vou incluir um ômega 3 que muitas vezes pode estar contaminado. Nossa, que beleza, né? Ó, a Dani está perguntando se o selo MEG 3 é bom. MEG 3, não conheço. FOS. Então, ó, ela desconhece, Dani, depois se você quiser mandar um direct aí diretamente,
Aliás, ó, entrem no perfil quem ainda não segue a Geise e sigam, porque assim, gente, ela tira tanta dúvida lá no feed. Ó, e aí tem gente perguntando aqui do ácido fólico. Se faz mal tomar demais, então, por exemplo, no caso da mulher que está com 40 anos e está tentando engravidar, são raras as que engravidam aí nos 3 meses, 6 meses. A maioria vai demorar mais. Tem problema se todo esse tempo que ela estiver tentando engravidar, ela está tomando ácido fólico? Se esse ácido fólico não for uma quantidade adequada, ele pode ser prejudicial, sim. Infelizmente, ainda é muito comum a gente ver maior parte das pessoas tomando uma quantidade excessiva. E essa quantidade excessiva hoje ela já é associada com casos de autismo, né? Quando essas crianças nascem, juntamente com outros fatores, né? E também crianças com uma tendência maior a ter problemas respiratórios. Então, todos os nutrientes são assim, né? Às vezes a gente tem a crença de achar que porque uma vitamina, uma planta, um chá, demais não faz mal, né? Tudo precisa de um equilíbrio, nem de menos e nem de mais. Então, a gente precisa de uma dose adequada de ácido fólico. Tá vendo? Mais uma vez, gente, a importância de você passar com um especialista, porque aí ele sabe tudo isso, ele sabe que, poxa, uma mulher de 40 anos, ela demora em média, né? Ele vai saber lá, 1 ano para engravidar, um exemplo. Então, não posso dar uma dose muito alta de ácido fólico, senão ela vai ter problema depois. Isso, Tá? e também não pode, esse ácido fólico não pode faltar, né? E sobre o ácido fólico, uma pergunta que a gente recebeu também foi sobre a diferença do ácido fólico e do metilfolato, né? Isso, ia te falar isso agora. Isso, então, o metilfolato nada mais é do que o ácido fólico na sua forma ativa. A gente toma a vitamina B9, que é o ácido fólico, só que dentro da gente, o que o nosso corpo vai realmente utilizar para a formação do DNA celular, né, é o metilfolato. Então, dentro da gente, esse ácido fólico vai ser convertido a metilfolato. E essa reação depende de alguns nutrientes e também de uma enzima, a metiltetrahidrofolato redutase. Nossa. E aí, 23% da população é um número bem grande, eu tenho visto isso muito comum na prática clínica, tem um polimorfismo. Então, uma alteração genética no funcionamento dessa enzima. Então, essas mulheres, elas não conseguem converter o ácido fólico para metilfolato. Então, elas podem estar tomando ácido fólico, esse ácido fólico está lá sobrando na corrente sanguínea e não vai ter formação adequada de DNA. E como saber? Tem exame que mostra isso? Tem um exame genético, né, que detecta os polimorfismos, só que esse exame, assim, nem sempre ele é acessível para todo mundo. Então, um marcador sanguíneo que a gente tem é a homocisteína, que eu peço, assim, protocolo para todas as minhas pacientes. Porque se essa homocisteína ela começa a passar de 10, isso já liga, assim, um alerta dizendo que essa mulher tem uma chance muito grande de ter esse polimorfismo, tá? Porque é uma rota bioquímica bem complexa, e se tá faltando esse metilfolato, essa homocisteína vai começar a aumentar. A homocisteína também é um marcador cardiovascular, né? Então, não temos acesso ao exame genético para todo mundo, mas aí a gente pede, né, uma homocisteína. E na prática clínica usa muito já o metilfolato, porque a gente não dá margem para esses possíveis erros genéticos, né? Pessoal, e não tem nenhum problema, por exemplo, trocar o ácido fólico pelo metilfolato, que é a versão dele lá mais original. Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente diminui, né, as chances de que aconteçam alguns problemas, né? Sendo a dose adequada. Tá, isso, sempre a dose adequada, gente. Nossa, muito interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ainda dessa temática, para a gente não ficar indo e voltando. Engravidei rápido aos 40 anos, mas perdi meu bebê. É super comum, né? Aos 40 anos consegue engravidar, mas não evolui. Tem a ver com a qualidade do óvulo, né, Geisiane? Tem a ver com a qualidade do óvulo, porque a gente já tem o envelhecimento celular que é fisiológico, né? Então eu tenho um aumento de estresse oxidativo. E aí, se o meu estilo de vida é ruim, se eu me alimento mal, se eu estou acima do peso, se eu tenho, né, outra condição associada, eu posso diminuir ainda mais a qualidade desse óvulo. Tanto é que hoje eu tenho várias pacientes com envelhecimento ovariano precoce, né?
Então, além da idade, tem esse fator que é o estilo de vida. Por isso que em qualquer fase da vida a gente precisa se preparar para engravidar, para não passar por isso. E principalmente se você já passou dos 30, 35 anos, né? Porque aí a gente vai controlar todo esse ambiente, vai pesquisar o que é necessário, vai ter um plano alimentar adequado, suplementos indicados de acordo com o seu caso. Então é todo esse ambiente, né? Todo esse contexto que a gente cuida. Olha só, gente, que interessante, né? E assim, quanto mais você tiver tudo isso que ela falou, né, esse equilíbrio aí na alimentação, no seu estilo de vida, e aí sim, né, o uso de todas essas ferramentas aqui que a gente, né, vamos chamar de ferramentas, provavelmente as chances desses abortos também podem reduzir, né, Gisele? Sim, a gente reduz muito, né, as chances de que aconteçam os abortos, né? Claro que assim, eu sempre falo para as minhas pacientes, para os seguidores, para quem me acompanha, que a gente precisa focar naquilo que a gente controla, né? Então, assim, tudo que a ciência conhece, tudo que a nutrição conhece, a gente procura trabalhar. E aquilo que a gente não controla, infelizmente, a gente entrega para algo maior e confia nele. Porque a ansiedade hoje também é algo que acaba pesando muito para essas mulheres, né? Nossa, nem me fala, isso atrapalha, né, ainda mais a gravidez. Bom, ó, eu vou seguir, depois eu volto aqui, tá? Porque tá chegando um monte de perguntas, mas vamos focar naquelas que a gente já tinha separado e qualquer coisa a gente volta. Uhum. Suco verde, aí eu já vou fazer um apanhado, tá? Suco verde e abacaxi. Suco verde e abacaxi. Por que que eles são conhecidos por melhorar a fertilidade? Tem alguma explicação? Na verdade, não é nem de melhorar a fertilidade. O suco verde, sim, e o abacaxi estão perguntando se ajuda na formação do feto ou a segurar o feto. Então, já pensou que beleza? o suco verde é um conjunto, né, de alimentos, então a gente usa algumas frutas, pode usar um tempero, um gengibre, folhas verdes, né? Então ele entra naquele contexto que a gente falou. Todas as pessoas que querem manter a sua saúde, né, melhorar a sua fertilidade, precisam consumir frutas e vegetais verdes escuros, né? Então, entra nesse contexto que vai entrar num contexto de uma alimentação saudável. Então, claro que é benéfico, mas o suco verde e o abacaxi não vão fazer milagre. Essa questão de segurar o feto, né, assim, é uma coisa séria, porque isso já começa, né, essa questão de segurar o bebê, o óvulo que elas, né, vão liberar hoje, né, no ciclo menstrual que elas podem estar hoje, esse óvulo ele foi coletado e teve seu desenvolvimento já há 3 meses atrás. Então, o desenvolvimento desse bebê, ele não começa no momento que eu pego o meu positivo, e sim 3 meses antes de eu iniciar as tentativas. Então, então nesse período, eu preciso ver como que estão todos os meus hormônios, se não tem deficiência nutricional, se não tem nenhum desequilíbrio, se não está faltando nada. Outra coisa importante, né, que eu sempre falo, tanto é que o nome do meu programa é Casal Fértil, é que o homem, né, apesar de a gente ter um público maior de mulheres, o homem também precisa ser investigado e tratado, porque independente de onde esteja a alteração, e mesmo que a gente saiba que a mulher sofre mais com o passar da idade, é 50% de cada um, né? 50% do material genético de cada um. Então, a gente também precisa cuidar desse homem, da qualidade desse óvulo, da qualidade desse espermatozoide, porque é a junção desses dois que vai determinar a qualidade e um desenvolvimento saudável desse embrião. Então, essa questão de segurar o feto, isso é muito complexo para a gente transferir isso para um abacaxi, né? Então, não dá para pensar assim. Tem bastante gente falando do abacaxi aqui, inclusive. A Fran falou, já ouvi falar do abacaxi para ajudar na implantação, já ouvi falar que abacaxi é bom após a ovulação. Ela acabou de explicar, então, que tudo isso começa lá atrás, né? Então, não é um abacaxi que vai resolver o problema e nem fazer essa diferença, gente. Super importante. Tudo que for muito simples, fujam, porque é tão complexo engravidar, gente, que se não fosse, não precisava ter um monte de clínica aí fazendo reprodução assistida, né? Então, é importante também não se deixar levar por tudo que a gente vê.
tá? E especialmente se são esses negócios que circulam no WhatsApp, gente. Olha, o negócio para ter fake news é o WhatsApp, então sempre procura um médico, tá? Bom, tem uma pergunta aqui. Eu tive baixa resposta ovariana na primeira estimulação para FIV. Tem como melhorar isso com alimentação? É justamente tudo que a gente está falando aqui, o Clay Souza. Estilo de vida saudável, a gente falou de ômega 3, de coenzima Q10, tá? Então, continua acompanhando. Se você perdeu o início da live, depois vai ficar salva. Aí você revê que é tudo exatamente isso que a gente está falando. Bom, vamos lá. Carboidrato reduz as chances de engravidar? É verdade que comer muito carboidrato é prejudicial para a fertilidade? Sim. A gente já tem, a gente já tem alguns estudos que mostram que uma dieta muito rica em carboidratos, né? Então, com uma carga glicêmica grande, que diz respeito à quantidade, e o índice glicêmico alto também, que são carboidratos, na qual a gente absorve essa glicose muito rápido e fica fazendo picos de insulina. Então, os estudos já apontam que esse tipo de padrão alimentar diminui as nossas taxas de fecundidade, sim. Sem contar, né, que mulheres que têm SOP, que têm alguma condição, né, relacionada à infertilidade já, ainda mais essas mulheres precisam cuidar, né, do consumo de carboidrato. Mulheres com resistência à insulina, mulheres com diabetes tipo 2. Tá, então eu vou já pegar carona para botar uma outra. É por isso, então, que a dieta mediterrânea é tão conhecida como uma coisa benéfica? Que ela tem pouco carboidrato? Será que é por isso? Sim, e não só porque ela tem uma quantidade menor de carboidratos, e também porque o carboidrato que a gente preconiza nesse padrão alimentar, vamos chamar assim, né? São carboidratos de qualidade. Então, o problema hoje não está só no consumo exagerado de carboidratos, e sim da fonte que é esse carboidrato, né? A gente também tem uma moda muito grande da low carb, né? Low carb, low carb, low carb, low carb. E aí sempre me perguntam muito, e aí, a low carb funciona? Depende, para quem? Que tipo de low carb? É uma dieta que exclui carboidratos, que exclui até frutas, e que você fica comendo gorduras ruins, né? Que você come bacon, que você come uma série de produtos industrializados. Então, a gente precisa entender também que não é que o carboidrato é um vilão, a gente precisa de carboidratos, mas é que a fonte que a gente está consumindo ultimamente é basicamente produtos industrializados, farinhas refinadas, por isso que está prejudicando a gente, né? E aí a dieta mediterrânea, ela vem como uma estratégia, como um padrão para a gente incluir frutas, legumes, cereais, né? Carboidratos de qualidade, bons tubérculos, oleaginosas, as gorduras boas, abacate, azeite de oliva. Então, é um bom padrão alimentar para nossa saúde no geral e para a fertilidade, certamente. Ótimo, gente. Olha só que interessante, né? O problema não é o carboidrato, é a fonte desse carboidrato. Porque realmente nas frutas e legumes tem carboidrato também, não tem? Sim, são carboidratos de qualidade, né? Ótimo. Bom, vamos seguir aqui que tem bastante coisa. Dieta anti-inflamatória ajuda a engravidar? Não sei se seria uma dieta anti-inflamatória. Seria essa mediterrânea, por exemplo? Então, o padrão da dieta mediterrânea já é um padrão anti-inflamatório, né? Que a gente tem a inclusão de boas gorduras, das oleaginosas, né? Que são as castanhas, as nozes, peixes. Então, segue mesmo o padrão. Tá, ótimo. Bom, vamos aqui. Café. A cafeína, o café também foi um campeão aqui. A cafeína, ela atrapalha no processo de gravidez? Já está bem documentado, né, na literatura, que o consumo excessivo de cafeína, né, um consumo excessivo que é 150 a 200 miligramas, que a gente já atinge facilmente com 200 ml de café, né, que para o brasileiro isso é nada, né? Nada. Diminui a qualidade das nossas células germinativas, óvulos e espermatozoides, e também está relacionado com abortos espontâneos, abortos de repetição. Então, é bem sério.
E aí vamos lembrar, né? Que a cafeína tem que é tão poderosa assim para atrapalhar? É por ser um estimulante, né? Atuar no sistema nervoso central e ela também pode quebrar as nossas cadeias de DNA. Uau! Uhum. Ou Então, seja, se você quer engravidar, reduz mesmo o café, né? Uma xicrinha no máximo. isso precisa reduzir o café ao máximo. E aí lembrar, né, que a cafeína não está só no café, apesar de ser uma boa fonte, né? A gente tem nos chás estimulantes, então tem no chá verde, tem pessoas que não tomam café, mas tomam muito chá mate, né? A erva mate, o chimarrão, o chocolate, né? O chocolate tem cafeína também. Então a gente precisa prestar atenção nos outros alimentos também. O refrigerante. Então não é só o café. E o café descafeinado? Então, eles acabam retirando a maior parte da cafeína, só que nesse processo de retirar a cafeína, o café acaba perdendo toda a qualidade, é adicionado várias coisas, então assim, a gente prefere que consuma um café de qualidade, né? Se for orgânico, melhor ainda. Pouca quantidade, uns 100 ml ao dia no máximo, né? Isso para homens e mulheres. Olha só, gente. Interessante isso, né? Porque é um hábito tão comum do brasileiro, né? O café. E eu vejo que é muito comum, por exemplo, quando você está na empresa, né? Aquele cafezinho ali várias vezes ao dia, homens e mulheres. Então, para eles também atrapalha. Isso. E aí, aproveitando isso, né? Duas coisas. Aí a gente toma café o dia inteiro, lá na empresa, ou no consultório, ou na nossa rotina. E aí pega o café quente, naquele copo de plástico, e aí, além do prejuízo, do excesso da cafeína, né? A gente sabe que o plástico tem os fitalatos, tem o bisfenol A e outros bisfenóis, que são disruptores endócrinos, que prejudicam a nossa fertilidade também. E aí, né, além do prejuízo do café, uma sopa de bisfenol A. Então, Nossa. cuidado com o café quente no plástico. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente já sabe que mulheres que têm excesso de peso têm um prejuízo na fertilidade, podem demorar mais tempo para engravidar, ter dificuldades e falhas na implantação. Então, essas mulheres é comum procurar ajuda para o emagrecimento, né? Mas a gente sabe que uma mudança no estilo de vida, embora necessário, não é fácil. E aí, às vezes, essas mulheres, elas procuram algumas alternativas, né? Que a gente tem hoje muito na mídia, exposição de produtos emagrecedores fantásticos e milagrosos, né? Que as blogueiras mostram, ou que o profissional da academia indicou, assim, uma série de coisas, né? E às vezes essa mulher está tentando engravidar e ela vai lá, compra, né, esse produto porque ela quer emagrecer, e aí vai lá olhar a composição desse produto, igual eu já vi pacientes minhos, que aí me perguntam, né, que aí tem meu acompanhamento, mas a maioria das pessoas não tem, na composição do produto que vai ajudar a emagrecer, 250 miligramas de cafeína. Nossa, porque realmente ele vai acelerar o metabolismo para fazer a queima calórica ser mais rápida, mas aí vai atrapalhar na fertilidade. Gente, tá vendo a importância de ter um acompanhamento, né? E de não acreditar nessas coisas milagrosas, porque aí acaba. Eu fico passada, assim, com o desserviço, né? Que tantas pessoas influentes aqui na internet fazem, né? Infelizmente. Bem Bom, complicado. o café também rendeu, tem bastante gente falando. Deixa eu ver aqui. Quais alimentos ajudam a melhorar a qualidade dos óvulos? Já falamos, estamos falando. Tenho síndrome dos ovários policísticos, tomo glifage, fiz mudança na alimentação e perdi 10 quilos, mas não consigo engravidar. É a live inteira aqui, né? Consumo de cafeína. Pode falar sobre alimentação do parceiro, estamos falando. Deixa eu ver o que mais que tem. Chá de inhame. Inhame foi nosso primeiro ponto, gente. Quem perdeu lá em cima, depois a live vai ficar salva. Você volta, assiste ela com o bloquinho na mão, igual eu tô fazendo. Bom, esse é ótimo. Tem época certa para comer certos alimentos, tipo abacate, antes ou depois da ovulação? O que dizer? Então, isso, assim, não tenho nada disso nas minhas condutas. O que a gente tem
Mulheres com SOP, né, que tem um desequilíbrio hormonal muito grande, e na primeira fase do ciclo a gente tenta estimular a conversão de testosterona para estradiol, e depois na segunda fase do ciclo a gente tenta estimular um aumento da progesterona, né, porque essas mulheres têm uma série de alterações, né, então a gente precisa de algumas estratégias bem pontuais. Mas, fora isso, eu não costumo ter nada específico para o ciclo. Deixa eu olhar aqui, porque tá chegando tanta coisa. Ó, estão falando da maca peruana. Essa também é bem famosa, né, em grupos de tentantes. Ela tem alguma função, Geise? Então, a maca melhora a produção da testosterona. Só que, juntamente com isso, tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar. Às vezes, essa mulher está com deficiência de testosterona porque ela tem deficiência de zinco, né? Então, ou porque esse zinco está em desequilíbrio com outro mineral, que é o cobre. E aí é uma série de coisas que a gente analisa. Só a maca não vai ser suficiente, e aí, né, eu te coloco muito a maca como melhora da fertilidade, né? E aí, será que todo mundo precisa aumentar a testosterona? Será que mulheres com SOP precisam tomar a maca? Elas já não têm excesso de androgênio? Então, é isso que a gente precisa pensar, né? O tiro vai sair pela culatra, né, se ela tiver, porque aí vai prejudicar ainda mais. Então, se você tem síndrome dos ovários policísticos, não é uma boa coisa, né? E às vezes você tem e não sabe que tem, né? Então, não, eu não tenho, então posso. Será que você não tem, né? Você já investigou, você realmente descartou a síndrome? Se sim, aí tudo bem, né, gente? Tomar a maca. Passando, né, por uma investigação, a gente analisa vários hormônios, e aí se o profissional detectar que essa mulher está com deficiência de testosterona, além de toda mudança no contexto, ele também vai escolher o que for melhor para aumentar a produção dessa testosterona. O médico pode utilizar alguma coisa também. Hoje a gente tem o DEA, né, que é um hormônio, não sei se você já ouviu falar, Não. muito utilizado para o desenvolvimento dos óvulos e para a melhora de mulheres que já têm um quadro de envelhecimento ovariano instalado e severo, mulheres que não têm resposta na FIV, né? E é um androgênio, mas é utilizado dentro de um contexto e avaliado por profissionais capacitados para isso. Ótimo. O que é eu não sei, tá? Se é NAC ou se é NAC. Você sabe o que é? A NAC é a N-acetilcisteína, né? A N-acetilcisteína é um aminoácido que participa de uma rota bioquímica dentro do nosso corpo bem complexa, mas ela é antioxidante, ela melhora o funcionamento das nossas mitocôndrias, assim como a coenzima Q10, e ela aumenta a formação de glutationa dentro do nosso corpo, que é uma enzima que ajuda no processo de detoxificação. Então, a gente usa muito a N-acetilcisteína para melhorar a eliminação desses metais pesados que se acumulam no nosso corpo, dos agrotóxicos, né? A N-acetilcisteína, os estudos também mostram que ela melhora a formação do embrião, diminui as chances de malformações e tudo mais, então é bem interessante. Tem nos alimentos, né? Principalmente nos alimentos enxofrados, então brócolis, repolho, na couve, flor, feijão, grão de bico. Ótimo. Tem alguns alimentos e, em alguns casos, a gente vai utilizar via suplementação também. Uau! Nossa, super interessante. Ó, então tá respondida aí a dúvida de mais um monte de gente que falou de NAC. Maca peruana já falamos. Deixa eu ver aqui. Ó, a Magi falou do DEA. A médica mandou eu tomar, mas sem pedir um exame de sangue. Bom, acho que ela está fazendo o seu acompanhamento, de repente foi de acordo com o histórico, não? Ou com sintomas apresentados, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui nessa linha. Chás. Aqui, assim, chegaram alguns chás. Tem algum chá de alguma coisa que ajude ou atrapalhe na fertilidade? Então, vamos começar pelo que é prejudicial. Chá de hibisco, né, diminui a produção do estradiol, né, e a gente precisa do estradiol em níveis adequados para desenvolvimento dos óvulos, para que aconteça a ovulação. Então, não se toma chá de hibisco quando a gente é tentante.
O chá verde, ele tem os seus benefícios, né? Ele é antioxidante, ele tem alguns componentes, mas existem alguns estudos que falam sobre os taninos que tem na sua composição também, e por ter a cafeína, então, né, chá verde, chá mate também não vão ser indicados nesse momento. E o chá de canela, porque, né, a gente sabe que é abortivo, então a gente não vai utilizar esses componentes. E a canela no alimento, né? Desde que não seja um caminhão de canela, que eu consuma ela com equilíbrio, você pode, né, deixar a canela na sua rotina, porque tem seus benefícios. O chá, não. E os chás que vão ajudar, depende muito do caso, né? Então, assim, se eu tenho uma paciente que está tentando engravidar, mas ela tem também um desequilíbrio no intestino, eu vou usar alguns chás que melhoram a situação intestinal. Um chá de espinheira santa, uns chazinhos digestivos, né? Chá de hortelã, chá de alecrim. Então, assim, depende muito do contexto. E aí, se melhora a digestão, se melhora o intestino, melhora a absorção de nutrientes e, obviamente, melhorar a fertilidade. Então, tem algumas coisas que têm o seu benefício indiretamente, né? Percebem, gente? Não tem um chá que vai te ajudar a engravidar. Tem um chá que, de repente, vai fazer seu intestino funcionar melhor, seu aparelho digestivo funcionar melhor, absorver mais nutrientes para eles chegarem onde eles têm que chegar. Tá vendo? É tudo complexo, não tem milagre. Estão perguntando aqui um negócio que eu nunca vi. Gelatina em pó. Para melhorar a fertilidade? Tem acho que 3 ou 4 mulheres aqui falando se gelatina ajuda. Então, assim, se for a gelatina, né, lá do mercado, que 90% é corante, conservante e açúcar, ela vai prejudicar. Então, não sei de onde que veio essa hipótese. Mas assim, né, sempre desenvolver a consciência de que não existe um alimento ou um suplemento que vai melhorar a minha fertilidade, que é todo um contexto, que são hábitos de vida que vão melhorar a função reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher. Então, a partir do momento que a gente entende que é um contexto, né, que o meu corpo vai refletir o que eu faço na maior parte do tempo, aí tá tudo certo, né? Em vez de ficar, sabe, gente, procurando uma coisa que vai te ajudar, um medicamento, uma fórmula mágica, um medicamento, é virar a chavinha lá na cabeça e falar o que eu tô fazendo para me ajudar. Então, eu tô fazendo atividade física, eu tô bebendo água, eu tô comendo todos aqueles nutrientes que eu preciso, meu estômago tá funcionando direito, meu intestino tá funcionando direito, né, Geise? É se autoanalisar, se autoconhecer e entender que nosso corpo é um negócio ligado no outro, gente. Não é, se fosse assim, vou repetir de novo, tava todo mundo grávida, era só comer abacaxi, era só comer inhame, era só tomar o chá. Não existe milagre, né? E aí a gente acaba entrando também em umas perguntas que mandaram, né, sobre os suplementos prontos. Então, né, complexos vitamínicos prontos e tudo mais. A gente sabe que tem nutrientes que são bons, que a gente vai precisar suplementar, mas isso precisa ser avaliado por um profissional. A dose, a forma química desse nutriente, como que eu vou tomar, né, a quantidade. Então, assim, é bem complexo. E aí eu ir lá na internet comprar um produto, né? Assim, será que é a quantidade necessária? Será que tem só aquilo ali no produto? Porque esses complexos vitamínicos prontos, a maioria é contaminada com metal pesado, tem corante, alguns têm açúcar, tem adoçante. Então, nada como algo personalizado para você. A gente tem tanto cuidado na hora de fazer a prescrição de um suplemento para quem é tentante, porque assim, vocês não têm noção. Até a cápsula ela precisa ser isenta de corante, porque o corante vai prejudicar. Então, assim, é uma série de detalhes que precisam ser levados em conta, né? Sim, sim. Eu sempre vejo, tipo, esses bem baratinhos mesmo, a gente passa, tem aquele monte na farmácia, né? Vitamina de A a Z, não sei o que de A a Z. E aí também tem um outro problema, né? De repente você vai tomar esse de A a Z achando que ele, como se fosse assim, né? Várias lacuninhas que fossem preenchidas com o que você está faltando, mas não. De repente você está cheio de uma vitamina, você vai colocar mais ainda e vai dificultar a absorção de uma outra vitamina e vai te dar um problema em vez de uma solução, né, Geise?
Exatamente. Aí eu queria comentar a particularidade de um caso que eu tive, assim, para vocês entenderem a seriedade do negócio. Tem um paciente eles já estavam tentando engravidar há 3, 4 anos, eu acho. Ele tinha um sério problema com produção de espermatozoides, ele produzia 2 milhões. Só que durante esses 3 anos ele já fazia um acompanhamento médico com o urologista, então ele já tomava alguns nutrientes. É meio que de praxe, assim, quando o homem tem alteração no espermograma, o médico prescrever zinco, vitamina E, algumas coisas assim, né? Mas a gente precisa de muito mais coisas. E aí não tinha uma melhora, passou 3 anos, 4 anos e não sentia uma melhora desse espermograma de jeito nenhum. A maior parte das pessoas, quando chega para mim, Aline, elas já chegam bem desesperadas, sabe? Elas já me dizem assim, ai, tu és a minha última esperança. E aí, Porque se ela fosse, quando ela decidiu começar a tentar, né, talvez ela já estivesse com o filho nos braços, né? Exatamente. E a maior parte das mulheres que te acompanha, né, que tem mais de 40 anos, o tempo para elas é uma coisa crucial. Então não dá para perder tempo, né? E aí esse meu paciente, eu avaliei o caso dele, ele tinha uma particularidade, né, que nem todas as pessoas têm, mas eu acho que vocês vão entender. Ele era um paciente bariátrico. Então, quando a gente tem uma cirurgia bariátrica, a gente tem um comprometimento na absorção dos nutrientes. Então, assim, às vezes você não é paciente bariátrico, mas você tem uma deficiência de zinco, tem um problema com má digestão, né? Pode ter alguma alteração também e aí não consegue absorver os nutrientes. E aí a gente fez a suplementação adequada, na forma química adequada, na dose adequada. Tem alguns nutrientes que são excelentes para o óvulo e para o espermatozoide, nutrientes mitocondriais, mas que a gente só pode utilizar depois que o intestino estiver bom. Porque senão nós temos a nossa microbiota intestinal, as bactérias boas e ruins. As ruins estão, né, podem estar em maior quantidade, pegar esse nutriente e transformar no metabólito tóxico. Nossa. E aí por isso que a gente sempre vê a questão de digestão e de intestino e depois começa a incluir outras coisas. Aí a gente fez tudo da forma adequada, dentro de 2 meses e meio esse espermograma subiu de 2 milhões para 33 milhões. Então, assim, é mágica? Não é mágica, é mudança no estilo de vida, é individualização de caso. Nossa, eu falo tanto isso aqui, Geise, porque aqui também as mulheres muitas chegam desesperadas, porque primeiro que existe, eu falo muito disso e eu não quero parecer a chata dos médicos, mas infelizmente uma grande parte dos médicos não entende que ele está lidando com uma pessoa, com uma história, com sonhos. Para ele é um número, né? Então, assim, você tem 40 anos, vixe, sua chance de engravidar estatisticamente é 5%, minha filha. Olha, você não vai conseguir. E isso na primeira consulta, sem fazer nenhum exame, sem ver antimuleriano, comprar óvulos, comprar nada, sabe? Ela sai de lá desesperada, chorando, entra num quadro de ansiedade que só piora tudo. E assim, tudo, gente, tem que ser individualizado e humanizado, sabe? Então, é fundamental você procurar um médico, seja um ginecologista obstetra, seja também a nutricionista, porque se você puder e tiver essa condição de fazer esse tratamento multidisciplinar, é um ajudando o outro, né, Geise? E as chances vão aumentando, né? Você vai dando mais ferramentas para conseguir chegar no seu objetivo. Às vezes eu também, né, faço algumas colocações lá nos stories e, assim, a gente pode parecer meio chata, tá criticando alguns profissionais, mas não é isso, né? Não tô criticando a conduta dele, cada um sabe o que faz, assim. Mas acredito que antes de ser um bom profissional, a gente precisa ser um bom ser humano. Então, uma coisa, assim, que eu tenho muito forte em mim é a empatia, assim. Eu sempre me coloco muito no lugar delas e aí por isso que eu me dou tanto por isso, né? E às vezes sofro um pouco com isso também, né? Cada caso é um caso. E elas chegam muito assim, ai, meu antimileriano tá 0,34, tá 0, o que você acha? Daí eu digo assim, olha, tem que ver todo o contexto. Mas assim, enquanto não tá 0,00, a gente tem chance, né? Então assim, não vou colocar essa mulher só numa estatística. Eu vou dizer para ela que aquilo que eu conheço, a gente vai fazer, né, para ver se a gente tem uma melhora. A gente não dá garantia para nada, para ninguém, nem para quem tem um antimileriano 5, né, 2. Sim. Então, colocar isso sempre e ajudar dentro daquilo que a gente pode, né? Isso mesmo, gente. Então, acho que uma mensagem importante fica aqui dessa live é a importância de você, primeiro, não acreditar que é uma coisa sozinha que vai fazer a diferença,
né? Então não existe um alimento milagroso, uma cápsula milagrosa, não existe. É estilo de vida que conta demais, corpo e mente, né? Então, cuidar da sua cabeça, procurar uma nutricionista especialista em fertilidade, um médico que te entenda, né? Que peça todos os exames, e aí sim as suas chances vão aumentando. A gente está quase no fim da nossa live, mas eu quero aproveitar só para ver aqui, tem uma pessoa que deixou um depoimento, ela disse que tomou aquele chá, eu já li sobre ele, não sei se você sabe o que é, Geise, o chia amarelo. Ela disse que tomou, ó, tá aqui em cima, e que, tomei esse chá, o chia amarelo, e unha, não sei se é unha de gato, não sei o que é essa unha aí, que ela não especificou. E eu estou menstruada faz 3 meses. Será que não vai parar mais a minha menstruação? Gente, não é normal menstruar 3 meses, né? Então, procura um médico. E assim, você tá vendo qual é a consequência? De repente, um componente que tinha naquele chá desencadeou um processo, né, completamente ruim para o organismo dela em vez de fazer bem. Isso, entender que um fluxo menstrual, né, ele tem uma periodização correta, quantidade de dias, né, normais para duração e um fluxo adequado. Então, quem menstrua demais não é normal, quem não menstrua também não é normal. Às vezes eu recebo depoimentos no meu direct, né, de pessoas me falando que estão há 6 meses, 1 ano e 2 meses sem menstruar. Gente, pelo amor de Deus, quem está assistindo nós aqui agora, isso não é normal, tá? Procure ajuda médica e entenda, né? Que você precisa sempre descobrir qual é a causa do problema e tratar ele na causa, na base. Não ficar amenizando. O tratamento para isso tem SOP, é anticoncepcional. Você toma durante um tempo e você para de tomar, porque você estava só resolvendo um sintoma. Os cistos vão voltar e o desequilíbrio hormonal também, ele está ali, ele só está sendo mascarado. O que trata a SOP? Mudança no estilo de vida. Então, entender sempre esse princípio, né? Qual a causa do problema e vou tratar ele na causa dele. Exatamente, gente. Não é nada tão simples, né? Bom, tem muita gente aqui também perguntando, só para a gente tentar atingir o máximo de pessoas, sobre trombofilia. Tem alguma coisa que ajude? Elas estão falando sobre aborto relacionado a isso e sobre dificuldade na gestação relacionada a isso. Se a alimentação pode ajudar. Então, para as mulheres que têm trombofilia, todo esse contexto vai ajudar, como qualquer mulher, né, se não tivesse essa alteração. Então, tem alguns componentes que a gente pode utilizar, por exemplo, o ômega 3, né, que vai ajudar no processo também, mas se a mulher tem trombofilia, ela vai precisar do acompanhamento médico, dependendo do tipo de trombofilia, ela vai ter que tomar anticoagulante, ela vai ter que tomar uma série de coisas, e a alimentação, obviamente, ela precisa cuidar também. Mas não dá para dizer que tem um componente que vai curar a trombofilia, tá? Não existe uma dieta para isso. E é preciso tratar especificamente a trombofilia, né? Não que tenha um alimento que vai fazer resolver o problema, né? Problema, exatamente. Um tratamento, isso. Geise, a Bianca está perguntando se você faz consulta online. Eu realizo atendimento online, hoje 90% dos meus atendimentos são online, e além do atendimento tem um programa 100% online, que é o Casal Fértil, e a gente faz tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então, aproveita esses... a gente está, sei lá, a 1 minuto de encerrar, 2 minutos no máximo, conta só um pouquinho então sobre esse programa, e eu já aproveito para convidar vocês para irem lá para o Instagram da Geise, porque é maravilhoso, gente. Do jeito que está essa live aqui, é o Instagram dela, só que lá é escrito. Então, o Casal Fértil é um programa, né, que tem como objetivo melhorar alguns quadros de infertilidade e ajudar alguns casais a se preparar para engravidar. Então, a gente tem uma plataforma com aulas, que tem mais de 30 aulas, que são divididas em módulos. Então, eu falo de uma série de coisas, falo sobre SOP, sobre endometriose, sobre saúde do espermatozoide, sobre ciclo menstrual, falo uma série de coisas. A gente tem um grupo de apoio lá no WhatsApp, né? A gente fala que é a família Casal Fértil.
porque a gente se ajuda, a gente se apoia, né? Assim, nem tudo é só sobre o alimento, né? A fertilidade não é só sobre o que eu como, é sobre o que eu penso, o que eu sinto, né? Então a gente trabalha vários pilares lá, a gente se ajuda, se apoia, né? Tem dicas, tem alguns desafios para colocar em prática. Tem os cardápios e até agosto, casal fértil, além disso, vai ter uma consulta individual comigo, né? Que aí eu posso avaliar os casos, né? Pedir os exames. Se eu achar que é necessário solicitar mais algum exame, geralmente as pessoas já chegam com alguns e faço a suplementação individualizada. Se o CRN continuar com essa liberação de atendimentos online, a gente vai bem mais longe do que isso. Se não, anteriormente a isso, eu já fazia consultoria online. Então, eu não poderia, né, não poderia antes prescrever, mas posso orientar. Mas isso antes, né? Agora os atendimentos são 100% online e tem no Casal Fértil também. Olha só, gente, tá aí então, se você se interessou e quer realmente procurar essa ajuda, fica aí o contato da Geise. Geise, quero te agradecer, tá todo mundo elogiando a live, obrigada, gente. Também adorei, tive uma aula aqui com a Geise e vai ficar salva, não sei se vai ficar salva lá, porque às vezes o Instagram não tá deixando a gente deixar como live, ele já vai como IGTV. Então, ou como live ou como IGTV, vai ficar aqui. Se for ficar como live, vai ficar lá às 24 horas, mas depois vai para o canal do YouTube e eu reposto aqui também, então vai ficar salva, fiquem tranquilas, tá bom? Geise, quero te agradecer demais a participação, assim, você foi uma querida comigo desde o início e realmente traz esse conhecimento assim tão amplo que a gente precisa tanto. Muito, muito obrigada. Eu quem agradeço, né, o convite, é uma oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho, da gente levar a informação para as pessoas, porque a maior parte, né, dos casos, o que está faltando realmente é ajuda, é apoio, é entender que tem outras possibilidades, e dessa maneira a gente consegue ajudar essas pessoas. A gente tem, né, esse mesmo objetivo, que é ajudar essas mulheres a realizar o sonho, né, de construir a sua família, de ter o seu filho. Então eu agradeço o convite e espero que a gente esteja juntos em mais oportunidades. Nossa, depender de mim, a gente já virou amiga de infância. Tudo de bom, viu? Que Deus abençoe sua vida e obrigada por esse serviço que você presta. Obrigada, você também. Fica com Deus, gente. Tudo de bom. Ó, a live vai ficar salva, tá? Tem gente perguntando. Tchau, tchau.